Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, como é de praxe, curta, compartilhe aí o nosso conteúdo, nos ajude a evangelizar. Você é o nosso patrocinador, é você que leva este conteúdo a mais pessoas. Então nos ajude a evangelizar, porque o assunto hoje é extremamente importante e precisa chegar, né, à maior quantidade de pessoas possível, dada a sua grande importância. Pois bem, vocês já devem ter visto aí que o tema hoje é Teologia da Libertação, expulsando Deus da igreja. Tem um pensador que diz que a Igreja Católica precisa ser exorcizada do satanismo ideológico da teologia da libertação. Essa frase é verdade que ela é extremamente pesada, digamos assim, quando nós chamamos a teologia da libertação de um satanismo ideológico. Mas ao longo da nossa conversa a gente vai ver, e é justamente isso, né? Esse grande mal que é a teologia da libertação no seio da Igreja Católica, contaminando a vida de muitas pessoas, contaminando a vida de padres, a vida de bispos, e que se entregaram então a esse tipo de pensamento. E o mais grave aqui nem são aqueles que conhecem a teologia da libertação e são adeptos a dela, mas principalmente aquelas pessoas que são adeptos à teologia da libertação sem saber que são adeptos à teologia da libertação. Esse tipo de mentalidade rondou, por exemplo, muito a minha vida há tempos atrás e eu simplesmente não sabia disso. Algumas coisas você acaba repetindo, você acaba acreditando, porque você não sabe muitas vezes o fundamento das suas ideias. Então, eu vou contar o contexto em que isso aconteceu, mas a gente vai pensar aqui, refletir um pouco acerca da teologia da libertação. Teologia da libertação, como a gente sabe, ela está extremamente relacionada ao marxismo, extremamente relacionada, na verdade, a teologia da libertação é considerada, né, como o dogma marxista dentro da igreja, que é realizado dentro da igreja. E a gente vai ver ao longo da nossa conversa como isso nada tem a ver com a Igreja Católica. Como a teologia da libertação, na verdade, não se trata de uma teologia. Então, a princípio, né, a conversa daí do marxismo, do socialismo, do comunismo, ela é sempre muito positiva, é sempre muito boa. O papo é muito bom, mas na verdade aquilo está tudo podre por dentro. Você tem essa ideia de que nós vamos ajudar o pobre, nós vamos ajudar as minorias e tudo aquilo que foi colocado no Ocidente para que o comunismo, o socialismo fosse instaurado aqui no Ocidente. Como isso foi utilizado, né? A princípio a ideia era que o proletário fosse fazer a revolução e que depois de... Só que como viram que o proletário não fez a revolução, muitas vezes o proletário acabava defendendo o próprio chefe dele ao invés da revolução e pegou-se então, né, as minorias aqui no Ocidente, os negros, enfim, aquelas pessoas que são consideradas minorias, colocando na cabeça deles que eles são minorias e que eles precisam de medidas públicas, que o Estado, esse paizão tão bom, precisa de agir para poder trazer, então, a justiça, para trazer esse mundo perfeito, em que todos serão felizes, em que o mundo vai ser maravilhoso. A teologia da libertação não passa, na verdade, um grande cavalo de Troia, né? Parece um presente, parece algo muito positivo, mas quando você traz para dentro da sua igreja, você acaba destruindo, né, a fé das pessoas que estão ali. E a gente vai começar um pouco lá atrás, a gente vai trazendo depois, tentando fazer aí, digamos assim, uma linha do tempo e tentando entender do que se trata a teologia da libertação. A primeira questão é que a teologia da libertação, antes da gente entender o que é teologia da libertação, a gente precisa entender a questão do marxismo, o próprio marxismo, que coloca a importância de tudo em relação à economia. Tudo girará em torno da economia. E o marxismo é um grande, o socialismo, o comunismo, um grande plano, como eu já falei no nosso vídeo anterior sobre a destruição da família, mas um grande plano de poder. A ideia é que, a princípio, o proletário iria fazer revolução, iria tomar o poder,
E a gente viveria num mundo, então, perfeito, acabaria com todas as injustiças, acabaria com todas as hierarquias, todas as pessoas seriam iguais, e o mundo seria maravilhoso, e o mundo seria perfeito. E aí eles prometem este mundo, e este mundo não chega. Mas, em tese, seria o proletário que ia fazer essa revolução, e ele mesmo iria tomar o poder e iria se tornar aquele que o proletário iria ditar as regras para onde aquela nação, aquele país iria. Pois bem, tudo ali girava em torno da economia, mas a princípio, né, a ideia era de que quem fizesse a revolução fosse o proletário. Mas entenderam então que a Igreja Católica, a gente sabe, compreende bem que a Igreja Católica é uma força antagônica em relação a este plano de dominação de consciências, em relação a este plano de poder. A Igreja Católica tem uma força, uma influência muito grande. Né? Como eu já trabalhei, a gente já conversou da vez passada, a grande questão, o poder vem, né, o maior poder em si, é aquele poder de tomar a consciência, de influenciar as outras pessoas, de tomar a consciência das outras pessoas, e as pessoas agirem de acordo com aquela determinada cartilha. O marxismo, né, ele precisa, para instaurar a revolução, entrar então na consciência das pessoas e tomar a consciência das pessoas. E aí as pessoas que são católicas, por exemplo, que são verdadeiramente católicas, elas vão agir muito de acordo com aquilo que diz a igreja, elas vão pensar muito de acordo com aquilo que diz a igreja. E logo aí a igreja já significa, exerce um poder que atrapalha o processo revolucionário. A própria igreja que defende a família, como nós já conversamos, é a família que a família quando você tem família, você vai ter, então, a continuação da propriedade privada. E isso não é nem um pouco interessante para o Estado que quer ser autoritário, que quer tomar todo o poder. Porque se você tem a propriedade privada, você tem a família, você tem propriedade privada, essa noção de propriedade privada, então os bens vão passar dos pais para os filhos, e assim depois para os netos, e assim sucessivamente. O próprio Lula, recentemente, deu uma declaração de que queria acabar com a herança. Queria que depois que morresse uma pessoa, os seus bens retornassem para o Estado, porque isso é uma obstrução. A ideia da propriedade privada é uma obstrução para este Estado totalitário, esse Estado comunista, socialista / comunista. Então a Igreja Católica sempre foi, né? É também, como eu falei, pela própria questão da influência que a Igreja exerce na vida das pessoas. Se eu for fazer o rastreio das minhas ideias, por exemplo, daquilo que eu acredito, a influência da Igreja Católica é absurda. Né? Aquilo que a minha visão de mundo é muito moldada de acordo com aquilo que a Igreja Católica diz. Um pouco das minhas experiências pessoais, da influência que recebi dos meus pais, mas muito, talvez o mais importante, vem da própria Igreja Católica. E aí você fala assim, a gente precisa tirar então a Igreja Católica para que eu preciso pensar por mim mesmo. Você não vai pensar por você mesmo. Alguma força vai te influenciar. Isso é certo. A diferença é que você vai escolher qual é essa força que vai influenciar então a sua consciência. Né? E a Igreja Católica acaba sendo, né, uma influência porque ela fornece uma visão de mundo, né, explicando, né, veio o homem é para a mulher para o homem, defende a família, e tem todo aquele conjunto de doutrinas e regras que nós seguimos, né, porque acreditamos que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que é a vontade de Deus para a nossa vida e vivemos a partir disso. E isso já é um grande problema, né? Aí eu já dei duas questões, né, que já representam, então, mostram, né, como a Igreja Católica é um grande problema para a instauração do comunismo, né? O Marx diz, então, né, para ele a religião seria o ópio do povo. Né? Por que o ópio do povo? A pessoa usa ópio, né? O ópio é uma droga, e aí na época, às vezes você vai usar ópio, né? Quando ia usar ópio, a época quando você às vezes sentia uma dor muito grande, e aí queria se livrar daquela dor, porque os remédios comuns eles não resolveriam. E funciona também como um alucinógeno, né? Então, a religião, para Marx, ela tiraria o povo daquela realidade difícil, dura, tiraria o povo, então, da realidade. E para ele a religião significava isso. Stalin e Lenin, né, acreditavam que a religião ela não deveria existir. A princípio, essa começa
A ideia começa assim, que não deveria ter a religião e deveriam, então, acabar com a religião. Lenin já tinha começado a colocar padres na igreja para tentar influenciar, para tentar infiltrar. Mas Stalin foi aquele que trabalhou nisso de uma maneira mais importante, né? O Stalin, como a gente sabe, né, ele manda matar os dissidentes depois da morte de Lenin, né? E aí isso é interessante porque uma coisa importante para os comunistas é justamente a força do negativo. Eu vou destruir, eu vou quebrar tudo que existe e depois disso vai surgir um mundo novo, um mundo melhor. Acontece que esse mundo novo, esse mundo melhor que eles tanto prometem há tanto tempo, jamais chega. De modo diferente, por exemplo, o capitalismo, ele surge na realidade. É um fato, é realidade, é economia de mercado. E aí percebe-se, então, que existe o capitalismo. Entretanto, o socialismo, o comunismo, ele surge como ideia. E aí tentam, então, aplicá-lo. Só que o socialismo, o comunismo, ele precisa, então, se transmutar ao longo do tempo. Ele foi se transmutando ao longo do tempo, foi mudando ao longo do tempo, para ele tentar sobreviver. Por exemplo, a questão da economia estatal, economia estatizada, a gente já sabe que isso não funciona. A princípio, defendia-se o comunismo, tudo seria estatizado, mas isso não deu certo. E aí depois você tem a ideia, então, de socialismo. Não, a princípio a gente vai tentar uma fase em que nem tudo vai ser estatizado, para depois a instauração desse comunismo. Mas isso também não deu certo. Então o que você tem hoje o que a esquerda defende hoje, o que se tem hoje é justamente o progressismo, em que você tem, culturalmente você é socialista, mas economicamente falando, você é capitalista, né? E aí, isso é para desenhar aí, né? A gente quer desenhar aí, a princípio, como isso acaba exercendo, então, influência em relação à teologia da libertação. E aí, com o tempo foi passando, né? Todo mundo sabe do que se viveu, né? Na questão do Muro de Berlim, e que a Alemanha foi separada, então, em Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, que o mundo vivia, então, aquela divisão na época. E uma coisa que chamou bastante atenção era que todo mundo acreditava que com a queda do Muro de Berlim, o comunismo iria, então, acabar. Né? O socialismo iria, então, acabar. E acontece que, na verdade, ele foi só aumentando depois da queda desse muro. O que aconteceu aí? Pois bem, hoje existem relatos e livros escritos nessa intenção mostrando que o Gorbachev, na época, já dizia o seguinte: olha, para a gente conseguir que o comunismo chegue, então, ao Ocidente, a gente precisa implodir esse comunismo. A gente vai dar aí a ideia, a princípio, de que o comunismo vai acabar, né, que o comunismo acabou, para que a gente entre culturalmente falando no Ocidente. Entenderam que para que o comunismo fosse instaurado, a gente precisaria eles precisariam, né, de fazer uma revolução no sentido cultural, uma revolução cultural, para que depois o poder fosse tomado, né? O socialismo entraria, né, como se diz, né, um imperativo categórico, um mandamento divino. Eles seriam, o comunismo seria dissipado pelo mundo culturalmente falando, para que as pessoas se tornassem, então, comunistas sem perceber que são comunistas. Na época, né, foi uma coisa curiosa que aconteceu, o Papa João Paulo II viu os males do comunismo, né, na sua instauração, que era polonês, e viu o quanto, né, sofreu muito, e viu as pessoas sofrendo muito com relação a isso, e foi um Papa que bateu muito, né, na cara do comunismo mesmo e lutou muito contra. E o presidente dos Estados Unidos, todo mundo sabe que o Ronald Reagan, né, à época, o presidente dos Estados Unidos na época, se alia então ao Vaticano para tentar destruir, né, o comunismo. Mas aconteceu um episódio também completamente interessante, em que quando o Papa foi a Cuba, né, e aí perguntam para o Fidel Castro, né, você não te incomoda que o Papa, né, que bateu tanto no comunismo, que é contra o comunismo, venha aqui em Cuba? Ele falou assim: olha, vocês não desprezem, não minimizem o Gorbachev, não. Certo? Então, é muito provável, né, que já havia um plano para essa implosão do comunismo, né, essa aparente derrota
implosão não, mas essa aparente derrota do comunismo, para que ele pudesse, então, ir ganhando o mundo. Né? E a partir disso, ganhando, então, o mundo culturalmente falando, ele fosse, então, instaurado. Pois bem, este é o plano, e o plano deu certo. Gente, esse povo é muito inteligente. Né? Inteligente não para o bem, mas inteligente para o mal. Inteligente no sentido de que a estratégia foi muito boa. E a estratégia era, na verdade, o quê? Ganhar culturalmente falando. Agir naqueles locais específicos que vai influenciar a maior quantidade de pessoas. Eu já falei com vocês sobre a questão do poder intelectual e como um intelectual é extremamente poderoso. Pensem vocês, por exemplo, em um intelectual de uma grande faculdade. Ele forma inúmeros professores que serão professores universitários, e esses professores universitários terão outros alunos que também compartilharão das mesmas ideias, muitas vezes, que muitas vezes na universidade não é um lugar para aprender, mas para se aprender matérias, disciplinas em si, mas para se aprender ideologia, e aquilo ali vai ressoando, e aquilo vai tomando uma proporção gigantesca. E uma outra estratégia que foi utilizada foi realmente ganhar bispos, né? Como a gente vai ver. Pois bem, se você consegue enfiar o comunismo, né, esse ideal socialista, esse ideal comunista na cabeça de bispos, esses bispos influenciarão muitos padres e esses padres influenciarão muitas outras pessoas. Então, a estratégia foi muito bem feita no sentido de dissipar as suas ideias, no sentido de que dessa guerra mesmo cultural, de expansão do socialismo pelo mundo, que na verdade, uma cultura, né? Se tornou uma cultura, o marxismo, digamos assim. E aí, a ideia, né, eu já falei com vocês sobre Gramsci, a gente tem também a escola de Frankfurt, na época, que começa a compreender a importância da e por isso mesmo começa a manipular os intelectuais. Eles acreditavam lá que a religião, na verdade, a cultura, na verdade, era uma religião exteriorizada, e que a religião deverá deixar de ser uma religião transcendente para ser uma religião imanente. Ó, palavreada feia, Vinícius, que é isso? Pois bem, aqui é o ovo da serpente. Aqui que começa, né, na escola de Frankfurt e Gramsci, começa essa questão. É o seguinte, a gente vai esvaziar toda a igreja, a gente vai esvaziar a transcendência, como assim? Né? Essa esperança que nós temos no céu, a gente vai substituir por uma esperança num mundo melhor. A questão do milagre, não é milagre. Quando Jesus cura o cego, ele na verdade não está curando, não da cegueira física. Na verdade está curando o cego dele não ver a desigualdade social, a desigualdade na qual ele estava vivendo. E aí começa, né, esse a questão, o ponto-chave, então, da teologia da libertação. A gente retira, então, a fé, a espiritualidade, a esperança no milagre, a esperança na vida eterna, para transformar isso numa esperança de um mundo melhor, para transformar isso a teologia, né, em uma antropologia. Essa é aqui a grande questão. E aí o Gramsci, como eu já falei, já comentei com vocês, a grande ideia dele era justamente o quê? Eu vejo que eu não consigo destruir a Igreja Católica, então ao invés de eu destruir, afinal, né, hoje aí mais de 2000 anos, mas como eu não consigo destruir a Igreja, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a Igreja. Nós vamos nos infiltrar na Igreja, nós vamos sitiar, nós vamos ocupar a Igreja para que a Igreja reverbere as nossas ideias. Então a gente vai tirar toda a ideia do milagre, a ideia da transcendência, a ideia do céu, e nós vamos transformar em outras coisas. Nós vamos colocar essa esperança que seja aqui na Terra, ou seja, imanente, ou seja, neste tempo, colocar a esperança das pessoas neste mundo e não no outro mundo. Então, você tem aí aquilo que é o mais importante da teologia da libertação, em que vai fazer uma verdadeira transformação na própria fé. Em que sentido? A comunhão deixa de ser o sangue e o corpo
o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e se transforma numa partilha entre os mais pobres. A confissão, por exemplo, deixa de ser, para que você se confessa? Bem, eu me confesso para que eu receba, pela graça de Deus, através do sacerdote, a absolvição dos meus pecados. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque Deus deu isso ao padre, aos padres, a esse ministério de perdoar pecados. Então eu vou até o padre, conto ali todas as minhas misérias e eu saio dali perdoado. Não, mas aí não é perdoar pecado. Se trata, na verdade, de uma psicologia profunda. A gente vai partilhar das dificuldades, mas, enfim, a minha esperança não é no céu, mas na igreja futura, a igreja em que haverá igualdade, em que vai acabar com essa diferença, essas diferenças entre o padre, que é que detém o poder, nós vamos acabar com essa detenção do poder. Então, para que eu vou me confessar com o padre? Para que eu vou celebrar a Eucaristia pelas mãos do sacerdote? Não, o leigo vai lá e vai celebrar a Eucaristia, o leigo vai lá e vai atender a confissão. No fim das contas, é nisso que vai cair, então, essa que vai ser a ideia mais importante, então, da própria teologia da libertação. E a ideia do Gramsci é muito inteligente, inteligente no sentido de esperto, vai ser transformar as pessoas em comunistas sem elas perceberem que elas são comunistas. Vai dissipando, então, estes ideais, isso vai reverberando, então, nas pessoas, sem elas perceberem. E isso é uma coisa tão complicada, porque e tão infundida, e é tão difícil lutar contra isso, porque os ideais eles vão sendo jogados, então, nas séries, vão sendo jogados na literatura, vão sendo jogados na televisão, vão sendo jogados na mídia, e as pessoas passam a acreditar naquilo porque consomem aquela cultura. E elas passam sem perceber a acreditar naquilo e vão defendendo estes valores sem perceber o que na verdade elas estão defendendo. Então a sua consciência vai sendo tomada sem você perceber que a sua consciência está sendo tomada. E na teologia da libertação, a ideia é retirar Deus do centro e colocar o pobre no centro, o oprimido. Então a teologia da libertação faz o quê? Ela expulsa Deus da igreja e coloca o pobre como centro, com este objetivo de tomar o poder, com esse objetivo de que a Igreja Católica nada seja além de que um brinquedo, um instrumento na mão dos comunistas, na mão dos socialistas. Então aquilo que é mais rico e mais belo na fé, eles retiraram. A ideia é o quê? Retirar. Então eu não espero mais pela vida eterna, eu espero então pela igreja do futuro. Gente, isso é totalmente contrário ao próprio cristianismo. A cristianismo que é a religião do milagre, nós já falamos isso aqui. Não que a nossa fé dependa do milagre, mas, gente, tudo aqui é milagre. O nascimento virginal de nosso Senhor, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo a partir da Virgem Santíssima. Isso é um milagre. Nós acreditamos em um milagre, a nossa fé toda é baseada nisso. Maria não teve relação com São José, certo? E Jesus nasceu por ação do Espírito Santo de Deus e ponto. Nosso Senhor Jesus Cristo fez milagres ao longo da sua vida. Ele é Deus que se fez homem, isso é um grande milagre. Ele morreu, mas não só morreu. Ele morreu, ele ressuscitou. Isso é um milagre. Ele ascende ao céu, ele é um milagre. E ele diz, olha, vocês vão fazer coisas maiores ainda do que aquelas que eu fiz. E aí nós temos milhões de milagres que dia e noite ocorrem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo através da vida dos santos. Certo? Então percebam, você tira tudo isso. O cristianismo é a religião do milagre, então, para a teologia da libertação, eles retiraram então essa ideia de milagre. Por quê? Vamos usar a igreja para simplesmente reverberar as nossas ideias. As nossas ideias para comunistas, a nossa ideia para instaurar, então, o socialismo, o comunismo no mundo, no Brasil e no mundo todo. A teologia da libertação é mesmo essa aplicação do dogma marxista. E aí tem um pensador que teve uma importância muito grande, que é Hegel, em que num dado momento toda a história que ele dizia que num dado momento toda a história encontraria o seu sentido.
E que é justamente isso, a gente vai trabalhar este mundo, mas um dia este mundo vai ser um mundo perfeito. É tudo contrário àquilo que a gente acredita como cristão. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, o meu reino não é deste mundo, na sua crucifixão. Olha, o meu reino não é deste mundo, é o outro. E nós, como cristãos, vivemos a esperar a outra vida, e não esta vida. Né? Que coisa triste, né? Se a gente for esperar, se a gente vivesse esperando essa instauração deste mundo aqui nessa terra, o que não vai acontecer. Né? E aí é interessante, porque já é um erro você chamar a teologia da libertação de teologia, porque não tem nada de teologia nisso. É ideologia da libertação, essa praga. Em que sentido? Bem, a teologia, ela nasce, na verdade, do encontro do racionalismo, que vem, né, da antiguidade, da filosofia grega, associado à revelação judaico-cristã de nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem, mas não é só homem, é também Deus, é homem e é Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, que é um dado da realidade, não é a história da carochinha, é uma coisa que aconteceu. Então, a teologia, na verdade, vem desse racionalismo, né, que nós temos tantos filósofos, teólogos, buscando entender, compreender aquilo que é possível da parte do mistério que nos foi revelado. Então a gente tem esse racionalismo, né, dado pela antiguidade grega, principalmente na pessoa de Aristóteles, depois reconciliada por São Tomás e outros filósofos. A gente tem o racionalismo associado, então, à revelação judaico-cristã. E daí vem a teologia. A teologia, ela tem um compromisso com a racionalidade, muito embora digam, né, reclamem aí que o cristianismo não é racional e etc., mas a verdade você não tem religião como essa, em que você tem um compromisso com a razão, né? Há uma busca pela verdade também através da razão para compreender aquilo que é possível do mistério que nos foi revelado. Então, partindo dessa questão, a gente entende que não existe teologia da libertação, porque eles não têm compromisso nenhum com a razão. Para Marx, não existe verdade. Esse povo não trabalha com a palavra verdade, eles trabalham com a palavra praxis, ou seja, aquilo que importa a revolução, a gente faz. Aquilo que não importa a revolução, a gente não faz. Não há um compromisso com aquilo que é efetivo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real. Não há uma busca da realidade, da verdade. Há uma busca da revolução. Então, aquilo que é bom, a gente faz. Aquilo que não é bom para a revolução, a gente não vai fazer. E aí, eles são extremamente contraditórios. O discurso deles não se sustenta, eles não conseguem, eles não debatem, né? Eles falam que se você for debater, você está entrando nessa lógica aristotélico-tomista, né? Uma lógica burguesa e opressora. Você não tem que ficar debatendo. Eles não debatem porque eles não aguentam um debate. Porque eles não têm compromisso com a realidade, com a verdade. É por isso também que debater com essa laia de gente é impossível. Porque eles vão defender a tese deles e quando eles caem em contradição, eles mudam a tese se for necessário. Porque aquilo que é para a revolução, eu quero. Aquilo que não é para a revolução, eu não quero. O maior exemplo disso, que as pessoas deveriam colocar isso, a consciência para pensar, um exemplo muito importante, é, por exemplo, que em relação à homossexualidade, por exemplo. Você tem, na Rússia, por exemplo, se 2 homens ou 2 mulheres fizeram uma manifestação de afeto em público, elas são presas. Entretanto, aqui, isso funciona lá na Rússia. Aqui no Brasil, no Ocidente, de um modo geral, esse tipo de coisa, a homossexualidade, né, ela é estimulada. Estimulada com qual interesse? Estimulada com qual objetivo? De utilizar essas pessoas como massa de manobra no sentido da revolução. Então, peraí, de um lado do mundo, a gente condena porque é favorável à revolução, do outro lado do mundo, a gente apoia porque é favorável à revolução. Olha, você que levanta bandeira socialista, comunista, achando que está fazendo bem porque esse pessoal te ama, porque você defende essa cultura de amor ao próximo, porque nós da Igreja Católica somos maus, somos burgueses, e essa ideia conservadora é ruim, etc. Você que defende isso, se você acha que você está fazendo bem, você está totalmente enganado. Ninguém te ama, ninguém te quer. Ninguém quer o seu bem.
Quem quer o seu bem é a Igreja Católica. Que está te mostrando aquilo que é certo, te mostrando aquilo que é errado. Agora, esse pessoal não quer o seu bem. Pode ter certeza disso. O que ele quer é entrar na sua consciência, te utilizar como massa de manobra, para que você reverbere esses ideais para que a revolução tal qual eles querem possa acontecer. Então perceba, não há nenhum tipo de teologia aqui. Não há teologia, não há ideologia. Na ideologia da libertação, que é, na verdade, um filho feio do socialismo, um filho feio do marxismo. E aí você vê, né, essa ideia, né, da teologia da libertação a serviço mesmo dessa engenharia social, dessa transformação do mundo a partir das ideias. Então é necessário que a gente fique bastante atento a esse tipo de coisa. A todas essas forças que muitas vezes querem entrar na nossa consciência, querem mudar a nossa forma de ver o mundo, né? Esvaziar, tirar de nós o mais importante que a gente tem, que é a nossa fé, sem a gente perceber. Né? E aí, no âmbito aí para a gente poder entender como esses pensadores, as influências que esses pensadores receberam, né? Teve um filósofo que foi Kant, que ele defendia que as coisas não existiam, as coisas não têm sentido, né? Se você der qualquer explicação, né? Qualquer explicação lógica de que uma causa seja causa de outra coisa, né? Falou assim, não existe sentido, né, para nada disso. E, na verdade, o sentido é a nossa cabeça que confere. O universo é um caos total, e a nossa cabeça é que vê sentido nas coisas. Pense o seguinte, se uma bola bateu na outra bola, e a partir daquele choque, a segunda bola vai para frente, a causa da segunda bola ter andado para frente não é porque a primeira bateu nela. É o nosso cérebro, a nossa psicologia, que viu o sentido naquilo ali. Ele defendia essa ideia, né? E a partir disso, né, teve um outro teólogo muito importante, que foi Karl Rahner, que ele, um intelectual famoso, extremamente influente, que não era marxista, mas era kantiano. Então ele coloca mesmo a ideia de Deus, né? A base da teologia, na verdade, não é Deus. A base da teologia é o homem. Porque não há o sentido nas coisas. É nós que conferimos esse sentido. E ele vai ter uma influência muito grande e ganhar muitas pessoas aí, e influenciar a vida de muitas pessoas, né? Ele vai transformar a religião numa realidade mental e não na religião como um fato da realidade. A gente que vai ver sentido nas coisas, mas as coisas não têm sentido, né, nas coisas mesmo. Você vai ter uma separação aí de um Cristo histórico e um Cristo da fé, né? Um Cristo que veio ao mundo, né, por um lado, e por outro lado um Cristo em que as pessoas acreditam. Não, na verdade é uma pessoa só. O Cristo que nós acreditamos é o mesmo, que nasceu de uma mulher que na verdade era virgem, que era Maria, e que ele era homem, mas não era só homem, era também Deus, que ele veio ao mundo, ele fez milagre, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi para o céu. E ele um dia vai retornar, este é o Cristo. E não há diferença de um Cristo histórico e diferença de um Cristo não há diferença de um Cristo histórico com um Cristo da fé. Né? Eu lembro de uma formação em que eu participava, e essas ideias elas vão ganhando tanto a cabeça da gente sem a gente perceber. Uma formação que eu participava, em que eu fui fazer um trabalho sobre Jesus Cristo, e aí eu quis dizer, eu na verdade quis fazer uma diferenciação aqui de um Cristo histórico com um Cristo da fé. Eu estava falando que eu nem sabia que eu estava falando. Com o tempo, graças a Deus, eu fui estudar, eu fui me informar, eu vi a palhaçada que eu estava falando ali. A idiotice que eu estava falando ali. E hoje eu tenho ciência disso. Agora, essas coisas nos ganham, vão entrando na nossa cabeça, na nossa consciência, sem que nós percebamos. E isso é algo bastante complicado. Né? E aí, pessoal, entrando então, a gente já desenhou mais ou menos como se deu esse panorama. A gente tem muitos padres aqui do Brasil acabaram recebendo, então, uma influência do catolicismo francês. Né? O mesmo catolicismo francês, o catolicismo revolucionário. Lá da Revolução Francesa, teve um outro vídeo que a gente trabalhou, então, disso. Né? Então, trabalhou isso.
padres e bispos do Brasil foram estudar lá na França, receberam essa influência e acabaram vindo para o Brasil, propagando então essas ideias. Nesse âmbito aí teve um homem chamado Dom Helder, né, que foi extremamente importante para a teologia da libertação. Né? E que assim, é muito complicado porque ele acabou estimulando bastante, dando então o contexto, né, de vida dele, acabou estimulando bastante, agindo bastante em prol da teologia da libertação no Brasil. Só para eu contar um pouco da minha história, abrindo um adendo aí sobre isso, e como esse ideal gramsciano acaba entrando na nossa vida sem nós percebermos, e para a gente entender como a gente está lutando contra um demônio extremamente poderoso, que é o comunismo, né? E a própria teologia da libertação. Por exemplo, como eu disse, né, eu estudei num colégio católico, e que o colégio católico era lá, muitos dos professores ali tinham uma influência muito grande da teologia da libertação. E muitas ideias eram descidas pela nossa garganta abaixo, porque eles diziam isso. Agora você pensa bem, você pega um menino com 15 anos de idade, e aí começa a colocar um monte de ideia e de ideologia. Isso acaba certamente influenciando. E aí você vai mudando, a sua consciência vai mudando, sem você perceber. E você vai acabar por reverberar, né? Por dizer em outros lugares aquelas ideias que você não sabe nem de onde vem. E que você vai fazendo, e que isso vai propagando, e outras pessoas vão sendo influenciadas. E isso vai crescendo. Eu lembro que no primeiro ano, o meu professor de religião, a gente ficou discutindo quase 6 meses, durante um tempo muito grande, não lembro o tempo adequadamente, o tempo corretamente, mas o tempo muito grande, esse tal desse Dom Helder, né? Eu não sabia quem que era esse homem. E colocava como um homem bom, que ajudou os pobres, etc. Mas, na verdade, não passava de um grande propagador desse ideal comunista, um grande propagador da teologia da libertação. E isso está presente em todos os lugares. O comunismo ele se dissipou tanto, entrou tanto na nossa cultura, que isso acaba nos influenciando de uma maneira muito grande. Veja bem, eu recebi influência disso na época da minha escola, né, de uma maneira muito forte. E, para vocês verem, por exemplo, eu faço francês, e aí eu estudo com o livro da Aliança Francesa. Todos os textos do livro têm um viés comunista, um viés socialista. A pessoa que lê aquilo ali, a sorte é que eu sei o que eu estou lendo, eu estudo muito esse assunto de ideologia, e eu vejo aquilo ali e eu sei identificar perfeitamente o que eles estão tentando trabalhar ali. Entretanto, uma pessoa que faz o livro e não sabe, acaba recebendo, então, aquela influência. Vide as séries, filmes, o tempo todo defendendo, então, essas bandeiras. Um dia desse, e essas coisas, elas vão, na guerra cultural, essas coisas vão entrando dessa maneira sorrateira sem nós percebermos. Um dia eu via um filme, aí o filme mostrava uma cena, um homem vinha para poder bater numa mulher. E a mulher mais fraca do que o homem, claro, e o homem mais forte. Cortou a cena e depois mostrou a mesma mulher amarrando este homem. A ideia ali não era mostrar que a mulher, a ideia ali era ideologia. Né, toda essa questão de feminismo, de que a mulher é também forte, que a mulher pode, etc. Toda essa questão de feminismo vai entrar através daquele filme nessa simples cena. Isso vai entrando na cabeça das pessoas sem elas perceberem. Então a gente recebe uma enxurrada de informação sem perceber, que vai nos influenciando, entrando na nossa consciência e nos ensinando, nos moldando a nossa visão de mundo, para que, então, nós sejamos os agentes responsáveis por essa revolução. Para que nós sejamos responsáveis, sem perceber, por eleger governos de viés de esquerda, que é, na verdade, um grande plano de poder e não de pessoas que querem o bem de ninguém. Né? Então, o Dom Helder, para continuar a conversa, foi um articulador do Vaticano II, mas aí eles não ficaram satisfeitos com aquilo que se deu no Vaticano II. Então ele se juntou mais alguns bispos aí e abandonaram o anel, que era próprio do bispo, e aí colocaram um anel de Tucum. Pararam de usar as roupas, né, que seriam próprias
de que um bispo deveria usar e começaram a usar roupas mais simples, né, para estar no meio do povo, para estar no meio dos pobres, né, abandonaram o anel episcopal, como eu falei, começaram a usar então o anel de Tucum. Né, se revoltou então, porque não aceitou aquilo que ficou determinado no Concílio Vaticano II. Na verdade, tentaram infiltrar pessoas lá, mas de certo modo o tiro saiu pela culatra, porque aquilo que ficou dito no Concílio Vaticano II não favorecia o ideal revolucionário como eles queriam. E aí, né, eles começam aqui no Brasil aquela ideia de se trabalhar, de fazer o segmento pastoral através daquelas comunidades chamadas SEBs, né? Foi outro lugar que eu acabei recebendo também influência dessa teologia da libertação sem saber, né? A minha mãe era coordenadora, e hoje eu consigo ver isso, né? Coordenadora do grupo de reflexão, né? Eram grupos que visitavam as casas das pessoas, e se você pegar o livrinho do grupo de reflexão, você vai ver que aquilo ali era uma cartilha comunista. Você visitava as pessoas, ia visitando as pessoas de casa em casa, e aí lá fazia as leituras, discutia então aquelas leituras, e na verdade o conteúdo, o teor por detrás, na verdade não era o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade não era a Virgem Santíssima, na verdade não era a vida dos santos, não era a importância da igreja, não era a confissão, a comunhão, os sacramentos. A discussão ali era comunismo. Era tudo aquilo voltado para o socialismo, para as minorias, para os desfavorecidos, para a instauração desse mundo melhor. E aí havia depois um encontro, né, esse encontro das SEBs, em que se reuniriam ali as pessoas que participaram então deste grupo de reflexão, né, cujo a única ideia era propagar essas ideias marxistas, essas ideias comunistas. E as pessoas nas quais a gente não sabia que aquilo ali, na verdade, não tinha nada de católico naquilo ali, mas era teologia da libertação pura, e a gente saía de casa em casa propagando isso. A gente corria o risco, então, de tornar socialista, de tornar comunista, né? De fazer parte da teologia da libertação, sem perceber, de propagar esses ideais sem perceber, e a gente fazia isso sem perceber. Vejam a gravidade disso. Vejam o demônio difícil de se combater, porque assim como o demônio está espalhado nos ares, está invisível, o socialismo, o comunismo, a teologia da libertação se tornou, então, invisível. Ninguém fala em teologia da libertação. As pessoas não ficam falando desse assunto mais. Essa mesma palavra caiu em desuso. Mas existem os absurdos da teologia da libertação acontecendo e se propagando mundo afora. Dioceses inteiras em que eles consideram que a Eucaristia só é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo durante aquele momento da partilha. Que depois, aquilo ali, a hóstia consagrada é jogada fora. Isso é para dar um exemplo dos grandes absurdos que acontece. Eu fui uma vez em uma comunidade participar então da Via Sacra, eu quase não aguentei participar da Via Sacra, porque não falava do sacrifício, da morte, do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo ali. Ali falava, na verdade, do pobre, do excluído, do oprimido. E eu li aquilo, vi aquilo, e eu sabia perfeitamente que o que estava acontecendo ali, na verdade, era um comício, né? Quase que um comício. Uma propagação de ideias que, na verdade, nada tem com a Igreja Católica. Nada tem com a Igreja Católica. Então, é um demônio difícil de se vencer, porque ele está invisível. E é necessário que a gente dê nome aos bois, é necessário que a gente faça essas exposições, como a gente está fazendo aqui, para falar sobre isso. Em que não tem Eucaristia. A fé ali, na teologia da libertação, ela é totalmente esvaziada. Na Eucaristia não é mais corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, é só o momento de partilha. Né? Não tem pecado. Se eu pecar, eu não vou para o inferno. Porque Deus é bom. Existe o pecado social. O que é o pecado social? Os padres não vão gastar tempo na homilia falando de pecado. Falando que sexo antes do casamento, ou que pornografia é pecado, ou que masturbação é pecado. Não vai perder tempo isso. Para falar do pecado social. Que nós precisamos acolher as minorias, que nós precisamos... É esse tipo de coisa.
E às vezes você senta numa homilia de um padre, na homilia de um bispo, e o bispo, o padre, do início ao fim, só fazem propagar ideais que não são católicos, hereges, heresia. Isso precisa ser combatido. Isso não é de Deus, isso é diabólico, isso é satânico, isso precisa ser combatido. Custe o que custar, ainda que retornemos às catacumbas. Isso precisa ser combatido. Né? O problema é que isso está dissipado pelo mundo. Né? E aí você tem, aqui no contexto do Brasil, por exemplo, os irmãos Boff, né? Que trabalharam também muito e trabalham muito para a teologia da libertação, que para eles primeiro deve começar a ter uma prática revolucionária, né? E é justamente esse ideal de ir se propagando esse tipo de ideia. E aí, no contexto do Brasil, né, como eu já falei sobre o Dom Helder, esses bispos que largaram, então, o anel episcopal, largaram, então, as roupas, né, próprias do bispo, né? A gente tem a teologia da libertação que é extremamente associada ao Partido dos Trabalhadores. Tem toda uma história por detrás disso, eu não vou entrar nisso aqui, mas que a ascensão da esquerda no Brasil tem uma relação importante aí com a Igreja Católica. O próprio Lula, em um vídeo, se disse fruto, né, da Igreja Católica e falava que ele tinha ao lado dele a base da Igreja Católica. Então você vê essa ascensão da esquerda, como, infelizmente, a teologia da libertação entrou na igreja e acabou ganhando muitas pessoas, né, tirando da nossa fé aquilo que ela tem de mais importante e bonito, que é justamente a espiritualidade. Porque a teologia da libertação ela quer tirar da igreja a sua missão de liderar espiritualmente as pessoas. Vejam, então, a gravidade disso. A teologia da libertação então, ganhou, né, uma proporção muito grande. Ninguém se fala nela, mas ela está em todos os lugares. Né? Toda diocese tem, aí algumas dioceses mais, outras menos. Algumas dioceses parece que são todos os padres, outros lugares menos. Né? Diocese em que o próprio bispo é adepto da teologia da libertação. E a gente vai vivendo assim. Né? Mas e aí? Né? Que solução a gente tem para isso? O marxismo entrou na igreja, o comunismo entrou na igreja, o socialismo entrou na igreja, culturalmente falando. A teologia da libertação vem, né, para nos dizer que a confissão é psicologia profunda, a Eucaristia, na verdade, não é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um momento de partilha. E pecado que existe é o pecado social. Que a gente não deve esperar pelo céu, mas esperar por este mundo melhor. Como fazer com isso? Tem solução para isso? É claro que tem. Né? Apesar dessa notícia ser tão negativa, no sentido de que é muito difícil vencer isso, como eu falei, está em todos os lugares. Você pega um livro de francês, está lá, o livro é todo comunista. Você vai, coloca seu filho na escola e lá, ideais comunistas, teologia da libertação, são enfiados goela abaixo daquele menino e ele não sabe. Você vai no encontro da igreja também, esse tipo de coisa é dito. Você vai na homilia de um padre, você vai na homilia de um bispo e a única coisa que eles fazem é descer goela abaixo daquele povo ali. Ideais que não são nada católicos, que são heréticos, que são satânicos. Isso é diabólico. Nada menos do que diabólico. Então, o que a gente faz com isso? Como que faz isso? Gente, Cristo continua vivo. E continua vivo na sua igreja. O que a gente faz? Primeiro a gente reza. É a primeira coisa. Pedir a Deus, pedir a intervenção de Deus, pedir a ajuda de Deus. E outra coisa importante que a gente precisa fazer é fazer catecismo. Vinícius, mas o meu bispo, Vinícius, mas o meu padre da teologia da libertação. Estude o assunto, conheça sobre isso. Catecismo da igreja, vida dos santos, sagradas escrituras. Estude, conheça, leia, ensine aos outros. E aí a gente pode fazer com que aquilo que é veneno se torne remédio. Se era o proletário que deveria fazer revolução, somos nós leigos, caso o nosso padre, infelizmente, tenha
se vendido a esse tipo de coisa, e às vezes também sem saber, às vezes sem ter conhecimento, que o nível dos seminaristas dos padres intelectual é baixíssimo, e às vezes acaba reverberando sem entender esse tipo de ideia, porque o bispo ensinou que aquilo era bom, porque ofereceu uma literatura, porque nos seminários foi ensinado para ele. Então o que a gente faz? A gente segue o exemplo deles, né? Mas ao contrário. Em que sentido? Catecismo, gente. Vamos catequizar os católicos de novo. Vamos falar de Deus, que Jesus é filho de Deus, que Nossa Senhora foi virgem antes, durante, depois do parto, que Jesus fez milagres, que o cristianismo é um fato da realidade, que Jesus veio e se fez homem, não é historinha. Ele se fez homem por causa de você, criatura, e habitou entre nós. Fez milagres, continua fazendo milagres, e vai fazer milagres. Que os santos são reflexos de nosso Senhor Jesus Cristo. A ponto de um Padre Pio, por exemplo, apresentar as chagas de Nosso Senhor na sua mão através de um fenômeno sobrenatural que ele vivia. Vamos catequizar os católicos de novo. Vamos ensinar os católicos qual é a riqueza, a beleza, a grandiosidade dessa igreja. É este o caminho, né? A oração, em primeiro lugar. O catecismo, catequizar de novo os católicos, ensinar a vida dos santos, estude esses assuntos, desde ser preguiçoso, se você não gosta de ler. Né? Leia, tem um livro ao lado da sua cabeceira, leia aí 2 páginas pelo menos. Em pouco tempo você vai se tornar um intelectual, se você estudar 30 minutos por dia. Você vai se tornar em pouco tempo um intelectual, pode ter certeza disso. Então vamos falar sobre a igreja, sobre a beleza da igreja, vamos discutir a vida dos santos, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ainda vive na sua igreja, apesar de todas as dificuldades que ela tem. Apesar de todos os problemas, todas as situações. Como o pregador dizia uma vez, né? A igreja é como uma torneira velha. Apesar de estar enferrujada, velha, sai dela uma água limpa, que é capaz de matar a sua sede. E a grande notícia é que muitas heresias lamberam a orelha da Igreja Católica ao longo do tempo, mas nenhuma prevaleceu e nenhuma há de prevalecer. Mas nós cristãos, deste tempo, deste momento, católicos, deste tempo, deste momento, precisamos combater essa heresia, custe o que custar, e fazer os católicos rezarem de novo. Voltar a nossa fé para a comunhão, para a confissão, estudando coisa boa, livros de qualidade, autores de qualidade, filósofos, teólogos de qualidade, conhecendo a vida dos santos, assim sucessivamente, e falando disso ao outro, e transformar esse ambiente, esse ambiente cultural num ambiente diferente, que não é mais aqui, deixando então, né, tirando do nosso meio essas ideias negativas, ruins e diabólicas que são dissipadas. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece a voz de Cristo. E quando um homem sincero e verdadeiro escuta a palavra de um pastor, de um homem de Deus de verdade, ele sabe identificar. Ele sabe identificar. Então vamos acreditar nisso. Acreditar que aqueles que disserem a verdade, que Jesus é Deus e é homem, que o cristianismo é um fato da realidade, que Jesus se fez homem, habitou entre nós, que Ele fez e fará milagres, e que a nossa esperança é na vida eterna, as pessoas de bom coração, de boa vontade, elas entendem, elas compreendem. E aí a gente vai fazer uma transformação neste mundo, e a gente vai catequizar de novo os católicos, e a gente vai restaurar aquilo que, porventura, hoje está maltrapilho, hoje está quebrado, hoje está em uma situação tão difícil. O desafio é muito ruim. Como eu falei, é como um demônio. Disperso nos ares, a gente não vê. E está presente em todo lugar. Você liga a televisão, está presente. Você vai ler um livro, ele está presente. Você vai na igreja, ele está presente. Você está na escola, ele está presente. Você vê uma novela, ele está presente. Mas nós precisamos, então, mudar este ambiente cultural. Entrar, digamos, nessa guerra espiritual e também cultural. Ensinando as pessoas o que é ser católico de verdade.
e permitindo que essa verdade, que é Cristo, através da sua santa igreja, seja capaz de transformar o mundo. Isso depende de nós. Nem de longe ter aqui uma mensagem de desespero ou tristeza, mas entendendo a gravidade da nossa situação, nós vamos dar a nossa vida, se necessário for, lutando para combater essa e todas as outras heresias que vierem, porque Cristo vive na sua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.